Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre SHCP. Esse SHCP, num dos vídeos anteriores, eu mostrei como que você pode instalar esse aplicativo para gerenciar o seu site ou pelo menos criar, através de uma VPS, um sistema de gerenciamento de site. Não necessariamente só um site, mas mais de um site. E nesse vídeo específico, nós vamos mostrar como você pode configurar seu e-mail server para que todos os usuários tenham seu próprio e-mail personalizado de acordo com o seu host, de acordo com o seu site que você criar. Então, se você achou interessante isso e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar sobre SHCP, vamos falar algumas coisas. No vídeo anterior eu mostrei como que você pode instalar o SHCP e como que você pode configurar esse sistema, o básico pelo menos. Você vai me perguntar, Alan, por que você não mostra de volta como fazer essa configuração no CyberPanel, outro aplicativo? Vai ser simples. Eu quero rodar esse SHA em uma imagem ou numa máquina virtual do Oracle Cloud. Porém, o Oracle Cloud funciona com o sistema ARM, o qual limita muitas opções de aplicativos que eu posso utilizar, porque a maioria desses CyberPanels, ou esses painéis de controle de website, eles são feitos para funcionar com o sistema ADM. Porém, eu quero utilizar o Free Tier para fazer isso. Eu não quero pagar um extra para ter um servidor só para rodar o CyberPanel. Então, tendo isso em mente, daí eu começo a mostrar como fazer essa configuração no SHCP e como que você pode configurar todas as etapas. Então, no vídeo anterior eu mostrei como que a gente poderia instalar o SHCP e como criar o primeiro usuário. Então, desse jeito, está aqui na minha tela, não necessariamente o meu servidor, eu fiz essa instalação só para esse vídeo, então basicamente esse sistema está limpo. Então, eu estou utilizando a porta 8083, na qual eu já fiz o login como administrador. De início, eu já criei o meu usuário chamado Sauberlab e esse usuário que eu vou criar todo o meu site, criar meu e-mail e assim por diante. Por que eu não quero utilizar meu admin? Porque não é seguro fazer isso. O admin você só poderia ou deveria estar acessando se por acaso você quiser criar novos usuários ou fazer algumas configurações muito importantes. Caso contrário, a melhor opção é você utilizar um usuário. Então, por isso mesmo que eu criei esse usuário Sauberlab. Se por acaso você quiser ter mais que um usuário e por acaso você quiser limitar a quantidade de sites que cada usuário faz, aqui que seria o lugar certo. Se você vir aqui na parte de packaging, você pode limitar quantos sites ou quantas coisas que cada usuário poderia. Então, se eu vir aqui como default e colocar editar, eu posso editar quantos usuários que eu posso, ou quantos sites que eu poderia ter, ou qual que é o tamanho desses sites, o tamanho do PHP. Não necessariamente só eu poderia criar outros pacotes. Então vamos supor que eu vou adicionar um outro pacote e vamos colocar como user, nome do pacote. Aqui seria a quantidade de capacidade que eu quero dedicar para cada usuário. Então no meu caso, eu poderia ter 1 GB ou poderia colocar um pouco menos. Vamos supor que eu quero ser no máximo 50 MB por usuário. A mesma coisa é a velocidade, a banda que eu quero. Vamos supor que eu tenho uma internet de 1 GB, mas eu não quero que todos os usuários tenham acesso ao total. Então eu poderia reduzir que cada usuário teria 50 MB de velocidade. Além do mais, eu posso limitar quantos backups que ele poderia ter, quantos sites, DNS, e-mails, database and system. Desse jeito, nós não vamos adicionar nada, mas só para você ter uma noção do que você pode fazer. Então vamos voltar aqui e vamos entrar com o meu usuário Sauberlab. Uma vez aberto no usuário Sauberlab, aqui eu mostro que esse servidor ou esse serviço não tem absolutamente nenhum usuário. O que eu poderia fazer? Eu tenho que adicionar o primeiro meu domínio. Então eu posso vir aqui, Add Web Dominion, e vou colocar, no meu caso, eu vou utilizar meu site Sauberlab. Então vou colocar sauberlab.com. Aqui seria o IP address desse sistema. Eu posso criar um DNS zone e posso enable site. Tendo esses dois criados, então ele vai criar um site relacionado ao Sauberlab. Então eu vou vir aqui colocar salvar. Uma vez criado esse domínio, se eu voltar aqui, ele já criou, na qual eu poderia abrir aqui, requisitar um certificado SSL, ou também eu poderia colocar uns aplicativos. Vou colocar Click Install App, e aqui eu poderia instalar todos os aplicativos, tais como Flarum, que seria o nosso fórum, WordPress, que seria o nosso site, Nextcloud, que seria a questão de Cloud System,
e outros aplicativos. Mesmo assim, nós não vamos instalar nada porque o foco desse vídeo é instalar o nosso e-mail. Para instalar nosso e-mail, nós vamos vir aqui na parte de e-mail. E aqui, porque eu já defini que eu queria criar um e-mail, ele já apareceu o nosso e-mail. Se por acaso eu não quiser fazer um website, só quiser criar um e-mail, eu poderia vir aqui, colocar Add Domain e colocar o meu domain e selecionar quais são as opções que eu quero. Mesmo assim, porque eu já criei, eu posso vir aqui e clicar no meu Sauberlab. Uma vez clicado aqui, eu poderia criar um novo account ou editar meu e-mail. Então, se eu clicar aqui em editar, eu posso configurar qual que seria o cliente que eu quero. O que seria esse cliente? Se eu por acaso quiser webmail, ponto, meu site, eu teria acesso a isso. Se por acaso eu quiser que só tenha acesso ao Outlook ou para outra configuração, tipo PO3 ou outras coisas, eu posso desativar esse sistema. Desse jeito a pessoa não vai conseguir acessar o e-mail através do webpage. Mesmo assim, eu vou deixar como ativado, porque eu quero mostrar como que funciona. E aqui eu posso colocar caixa all e-mails, posso deixar desligado. Aqui seria o limite de e-mails que ele poderia mandar. Por que esse limite? Por causa que se por acaso alguém utilizar esse e-mail como spam, se por acaso mandar mais de 200 e-mails por hora, ele vai bloquear. E isso é interessante justamente para evitar que seja considerado esse e-mail spam. Então, antes de a gente criar esse SSL, nós temos que configurar todos os nossos DNS. Então, nós vamos voltar aqui e nós vamos vir aqui na parte de DNS Record. Como configuração básica, ele já cria todas as configurações, na qual nós temos que adicionar nosso servidor de DNS. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que adicionar Records, Webmails, Sauberlab e outras coisas. Então, vamos explicar como que funcionaria esses records ou esses recordes do DNS. Primeira coisa, seria o site. Então, se eu acessar mail.sauberlab.com, ele vai direcionar para esse IP address. Se eu adicionar webmail, ele vai adicionar para esse IP address. Então, qual que seria a diferença entre os dois? Esse aqui seria o e-mail que ele iria mandar. Então, se por acaso eu criar um e-mail chamado alan.sauber@sauberlab.com, então se eu mandar esse e-mail para esse e-mail específico, ele vai procurar esse DNS, mail.sauberlab.com, e vai mandar para esse IP address, que seria esse site ou esse host, e dele receberia um e-mail. Aqui a questão do webmail seria para eu localizar ou acessar externamente, porque eu quis ativar o Rakuten ou webpage acesso. Então toda vez que eu quiser acessar meu e-mail, eu tenho que acessar através do webpage ou configurar um POP3 e outras coisas. Aqui todos MX seria as configurações e o TXT também as configurações. Então o que significa, se por acaso alguém mandar um e-mail para sauber.com, então ele vai direcionar para o mail.sauber.com. Então essa prioridade seria 10. Então essa questão de prioridade seria a preferência. Então vamos supor que você teria um que seria 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Então ele ia mandar primeiro para 10, 11, 12, 13. Por isso mesmo que você poderia ter vários aplicativos e a preferência desse aplicativo vai ser de acordo com essa prioridade. Outra coisa, nós vamos ter algumas configurações .txt. O que significa? Significa que se por acaso alguém procurar o e-mail sauberlab.com, então ele vai direcionar para esse IP address, para garantir que tem um IP reverso, ou para garantir que esse site realmente existe. A mesma coisa que iria acontecer com a questão de DKIM. Então, se por acaso esse código não existir, ou por acaso esse código não for válido, quando um site receber esse e-mail, ele vai olhar esse código e vai verificar se esse código realmente existe. Se por acaso esse existe para o DNS, ele vai verificar se o IP address também existe. Se esses dois foram mesmos e tiver acordo com os registros, ele vai aceitar. Caso não esteja correto, porque teve muito spam e muitas pessoas tentando utilizar o meu e-mail como meu e-mail, ele vai simplesmente rejeitar ou vai mandar para a lixeira. Isso é muito interessante para garantir que, se por acaso alguém tentar utilizar o meu e-mail como o meu e-mail, esse serviço vai identificar que esse e-mail não existe ou foi um e-mail spam e ele vai ser deletado ou vai evitar que receba. Então, tendo isso tudo em mente, então nós vamos acessar o nosso Cloudflare e vamos começar a fazer essa configuração. Então, uma vez acessando o Cloudflare, o que nós precisamos adicionar? As mesmas informações que estavam no nosso sistema ou naquele DNS, recorde DNS. Então, eu adicionei o meu e-mail, meu webmail, eu adicionei o meu MX, exatamente o mesmo, meu da Mac,
que seria exatamente o mesmo, e as outras opções. Lembre, copie certinho todas as configurações, caso contrário, o servidor, o outro serviço não vai receber e-mail ou não vai conseguir mandar esse e-mail. Então, uma vez feito isso, nós podemos voltar aqui. Uma vez tendo configurado todos os aplicativos, nós podemos vir aqui em Back e nós podemos clicar no nosso e-mail e vamos editar nosso e-mail. Agora nós podemos clicar no nosso e-mail e colocar editar mail domain. Porque nós configuramos o nosso DNS, agora sim nós podemos colocar Enable SSL e vamos utilizar o Let's Encrypt e vamos colocar salvar. Então isso significa que ele vai criar o nosso certificado SSL para o nosso webmail.sauberlab.com e nós vamos poder acessar esse e-mail externamente. Então agora ele criou o nosso e-mail e aqui seria todas as configurações do nosso certificado SSL. Se por acaso não aparecer essa configuração, verifique seu DNS se ele está indicando o servidor correto. Uma vez feito isso, então agora nós podemos abrir o nosso webmail e nós vamos ter acesso ao nosso webmail. Se a gente olhar aqui, esse e-mail está funcionando com certificado SSL, por isso mesmo que está HTTPS. Se a gente clicar aqui e vamos verificar o nosso certificado, ele fala que o site está seguro, e nós vamos verificar o nosso certificado. Ele fala que é o certificado válido para o Sauberlab, Google Trust, e aqui seria todos os códigos de encriptação. Além do mais, nós podemos verificar o resto das informações na qual foi criado o certificado. Então, nós podemos agora criar o nosso primeiro usuário. Para isso, nós vamos voltar e nós vamos abrir o nosso Sauberlab e vamos colocar adicionar usuário. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar qualquer usuário que nós quisermos. Então, eu vou colocar Alan e aqui ele apareceria. E aqui a nossa senha, vou utilizar essa mesma senha. E agora nós podemos vir aqui e colocar salvar. Uma vez criado o usuário, esse usuário vai aparecer aqui. Se a gente vir aqui na parte de configuração, nós podemos configurar algumas coisas a mais. Nós podemos trocar nosso usuário, nós podemos fazer e-mail login to algum site específico, nós podemos definir a nossa cota e outras coisas. Então agora nós vamos tentar acessar esse e-mail utilizando exatamente esse usuário. Se eu vir aqui e colocar esse usuário e agora eu vou selecionar minha senha. Agora nós temos acesso ao nosso usuário. E nós podemos verificar se realmente ele está mandando e-mail. Nós podemos vir aqui e colocar Compose. E nós vamos configurar o nosso site. Então nós vamos colocar mesmo e-mail. E agora nós vamos tentar mandar o e-mail. Nós vamos colocar esse e-mail, vamos colocar teste 123 e vamos colocar teste 123 e vamos colocar send. Então desse jeito ele foi mandado. E agora inbox ele já recebeu. Mas antes que você pense, Alan, simplesmente ele recebeu, você não precisou configurar nenhuma porta? Não, você precisa configurar uma porta. Se a gente voltar aqui, aqui seriam as portas que eles precisam configurar. Então, a porta 25 é a porta essencial para você poder mandar esse e-mail. Caso a porta 25 esteja bloqueado, ele não vai conseguir mandar e-mail nenhum, ele vai conseguir receber se outras portas estiverem abertas, mas ele não vai conseguir mandar. Então desse jeito nós vamos abrir o nosso Oracle Cloud para mostrar quais são as portas abertas para você mandar e receber e-mail. Aqui no meu Oracle Cloud eu tive que abrir as seguintes portas. Porta 443 para o certificado HTTPS, porta 80 para o certificado HTTP, a porta 83 para o SHCP e agora seria o resto das portas para a minha chave. Então teria a porta 993, a 140, 25 é muito importante para você conseguir mandar e-mail, a 465 e a 587. Então se a gente voltar aqui, nós não precisamos abrir todas essas portas. Nós precisamos abrir a porta 25, nós precisamos abrir a porta do protocolo que você quer utilizar, então seria POP3 ou IMAC. Então você poderia colocar só a porta 993 ou a porta 995. E assim por diante. Não esqueça de abrir essas portas. Então agora nós vamos verificar se realmente ele está mandando esse e-mail para fora. Porém, você sempre pode verificar se por acaso você está recebendo ou mandando e-mail externamente. Como que você poderia fazer isso? Você poderia vir aqui, isso seria um dos aplicativos, não o único. Você pode copiar esse site, vir aqui, vamos fazer um novo compose, vamos mandar para esse site específico, vamos colocar teste 123 e teste 123, mesmo jeito, e vamos mandar. Uma vez ele mandando, nós vamos vir aqui e colocar then check your score e meu score foi 3. Por quê? Se a gente vir aqui, ele falou algumas coisas de spams e outras coisas que foi adicionado. O que eu sugiro você fazer antes de você começar a configurar
teu site, você ir no site Loop Verification. Vamos copiar esse IP address e nós vamos verificar o que ele fala. Então ele faz o loop e ele fala que esse site já foi utilizado como spam. Porque nós estamos usando o Oracle Cloud, que tem várias VPS, o Oracle Cloud tenta bloquear isso, só que muitas pessoas utilizam esse serviço ou qualquer VPS para spam. E por causa disso, ele já foi adicionado no blacklist. Então você poderia tentar remover ou alterar sua reputação, ou também você poderia criar uma nova máquina virtual com outro IP e testar. Sempre teste os seus IP address para verificar que nada está errado. Caso contrário, você pode tentar utilizar um desses sites e o e-mail final não vai receber porque ele tem a possibilidade de reputação ou check. Então, tenha isso em mente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!